Olá, Sagitário! Bem-vindo ao canal da Índia do Tarô. Para quem não me conhece, eu sou a Índia, sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente de um retiro espiritual. E hoje vamos a mais uma leitura semanal, o que tem que ser informado, alertado e orientado através das cartas. E se você está chegando aqui agora, já se inscreve no nosso canal, venha fazer parte dessa corrente do bem. Na descrição do vídeo tem informações sobre essa leitura. É importante que vocês dêem uma olhada para ver se essa leitura vale a pena vocês ficarem até o final ou não, ok? E também tem um link para agendamento de leituras particulares. É só clicar lá e enviar a sua mensagem. Peço permissão para me conectar a essa egrégora dos sagitarianos. Vamos ver como será a abertura para essa leitura. Lembrando que é uma leitura intuitiva, temporal. Pegue apenas o que soar com o seu momento. O que não for para você, solta para o universo. Verifique seu Sol, Lua ascendente e a sua Vênus no seu mapa. Espírito do Texugo. Seja destemido e audacioso. Número 62, muito bem. Começamos muito bem, sagitarianos. Essa carta ela vem falando para que você seja audacioso. Seja destemido diante daquilo que você quer realizar na sua vida. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha insegurança. Aqui já vem falando algumas finalizações acontecendo na sua vida. 6 e 2, 8 é a carta do caixão, que fala no baralho cigano sobre transformação. Essa energia de transformação vai levar você a novos caminhos, a um novo direcionamento através da espiritualidade, levando você para o caminho certo da onde você quer realizar os seus sonhos, né? Aqui já vem falando para você, não tenha medo. Seja audacioso diante daquilo que você precisa realizar, diante daquilo que você precisa fazer. Está na hora de você materializar o mundo dos seus sonhos. Aqui o espírito da lagarta, se vocês for analisar, ela tem uma asa. E ela vem falando para você, está na hora de você materializar esse mundo dos seus sonhos. Então não tenha medo, eu vejo que vocês querem fazer algo, mudar alguma situação na sua vida, resolver algumas questões. Às vezes eu estou dependendo de uma outra situação para que eu finalize determinadas coisas na minha vida. E essa realização vai acontecer. A partir desse momento vocês vão estar livres. Aqui tem energia de liberdade para vocês. 3 e 9, 12. 12 é a carta dos pássaros, que já fala de libertação. Os pássaros falam de notícias que chegam para vocês. Os pássaros, ele fala de relacionamentos novos chegando, diálogos entre relacionamento, diálogo com pessoas, novas pessoas, vocês conhecendo novas pessoas. Tem comunicação chegando de forma rápida para vocês, para que vocês resolvam essas pendências, essas questões que ainda está faltando para você equilibrar a sua vida no geral. E é um momento muito propício para vocês, né? Vocês vieram passando por muitos conflitos, muitas dificuldades. Alguns sagitarianos aí passaram grandes atribulações. Então agora chegou a hora da sua colheita. Chegou a hora da sua vida mudar. Chegou a hora de dar esse salto de fé. E eu vejo vocês fazendo isso. É muito importante e vai favorecer muito vocês nesse sentido, ok? Aqui tem essa colheita que vem para vocês. Merecidamente. Então não tenha medo, não tenha receio, não tenha insegurança. Vamos ver como se apresenta o tarô de vocês para que a gente complemente essa leitura. E essa carta aqui, né, seja destemido audacioso, espírito do texugo, ele traz para você
a sua iluminação, ele traz um despertar. Olha aí, falamos de liberdade e a carta da liberdade saiu, viraram duas e eu vou aceitar. Ele já traz para você a sua expansão. Ele fala dessa transformação, o seu despertar interior, trazendo para você um renovo na sua vida. Isso é muito importante, sagitarianos, muito importante para vocês. Aqui caiu a unidade, caiu a imperatriz, arcanjo Sandalfon na tua leitura, a imperatriz, 2 de terra, eu já vou mostrar para vocês, cavaleiro de ar, 7 de fogo e 5 de fogo. Muito bom. Fundo do deck de vocês, 10 de água. Aqui vem trazendo para vocês, sagitarianos, um momento de felicidade. A carta 10 de água, ela traz para você uma vida familiar contente e gratificante. Ela traz para vocês o anúncio de que suas necessidades emocionais e materiais estão sendo supridas. Aqui está surgindo relacionamentos confiáveis para vocês. Relacionamentos não só em relação a casais, aqui existe uma certa harmonia, como relacionamentos novos. E com isso também se refere a outras pessoas, nem sempre é lado afetivo, novas amizades, pessoas com quem você pode confiar, pessoas com quem você sabe que está se sentindo bem. Nossa, a pessoa me ajuda, me agrega valores, ideias. Sabe aquela energia totalmente diferente? Isso é maravilhoso para vocês. É uma mudança aqui na vida de vocês. A unidade, ela vem trazendo para vocês, olha, aqui fala muito de organizações a nível espiritual. A unidade é falando, nós somos um, né? Todos somos um. Aqui ele fala de você com pontos de vista, seus métodos tradicionais. Aqui já vem falando para você procurar mentores, pessoas que pensam como você, amigos que pensam como você. Então olha como muda a sua frequência. Pessoas que vêm para agregar. Isso faz com que a sua organização espiritual esteja sempre alinhado. Por quê? O nosso campo espiritual, e quando eu falo campo espiritual, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de crenças, eu estou falando do seu eu superior. Eu estou falando das suas energias. Essa organização com o seu espiritual é o seu alinhamento do seu chakra, é sua mente clara, é você em meditação, é você estando na natureza, contemplando essa natureza, é você estando descarregando energia densa e reabastecendo as suas energias. Isso chama-se o todo. Então aqui já vem falando para vocês o que é essa organização espiritual. Faça meditações, esteja na natureza, tome um banho de mar, um banho de cachoeira, pés no chão, um campo verde, abrace uma árvore, respire, exercício da respiração. Isso sim, você se une com o todo. Isso equilibra a tua espiritualidade e, é claro, um bom pensamento. É o teu pensamento, as tuas atitudes que faz com que você entre em equilíbrio. A sua engrenagem inteira entra em um equilíbrio, entra em uma única unidade. Por isso, a Arcanjo Sandalfon fala para vocês, olha, com isso você vai atrair pessoas que pensam como você, boas amizades, boas ideias, boas resoluções dentro daquilo que você vem buscando. Isso tudo faz com que você esteja alinhado com o universo. A carta da Imperatriz, ela vem falando para você da abundância infinita. Ela vem falando para vocês, olha, tá na hora de você ser destemido, audacioso e dar luz aos seus sonhos. Cuide de si e cuide dos outros também. A partir do momento que você cuida de você, você consegue cuidar de outros. Esse cuidar de outros nem sempre é dar dinheiro,
nem sempre, que as pessoas confundem as coisas. Você vai estar num momento de abundância porque você vai estar atraindo abundância. E com isso você pode auxiliar outras pessoas. Mas você em primeiro lugar, outros vêm depois. Sim, é numa palavra, é no auxílio. Não que você não possa fazer doação de dinheiro ou ajudar, dependendo, cada caso é um caso. Mas, aqui me falando para você, primeiro dê a luz aos seus sonhos. Se estabilize. Primeiro você, cuide de você. Agora é hora de você cuidar de você. Sagitariano, vocês não podem todo o tempo todo ser tábua de salvação para todo mundo. A imperatriz fala do nascimento, do gestar. Então, olha só, vocês finalizaram os ciclos, passaram por uma grande transformação e agora vocês conseguem dar a luz aos sonhos de vocês. O 2 de terra, ele vem falando para vocês, tem muita coisa aí acontecendo ao mesmo tempo. Aqui precisa se tomar uma decisão. Mas fala para você, procure considerar uma abordagem mais descontraída, para que não te desequilibre. Alguns de vocês passarem por algumas confusões, alguns conflitos, alguns desentendimentos, algo muito trouxe aí um certo desgaste, mas calma, porque caiu na casa espiritual e a espiritualidade vem falando para vocês, calma que isso aqui vai se resolver. Verdades vêm à tona, tudo será esclarecido, máscaras irão cair com certeza. E isso faz parte, é para alinhar a tua vida. Então, foca no teu objetivo. O Cavaleiro de Ar, ele vem trazendo, falando para vocês, olha, alguns acontecimentos de forma repentina vêm acontecendo na sua vida. As coisas acontecendo com grande velocidade, um avanço. Mas você precisa, sabe aquela pressa, e as coisas acontecendo? Aqui precisa de rever cuidadosamente as suas opções. Procure soluções de forma criativa, olha lá. Tem muitas opções chegando, muita coisa acontecendo. Busque a sua solução de forma criativa, de forma que vai te beneficiar. O 7 de fogo já vem falando para vocês, olha, defenda as suas crenças e suas decisões. Fique firme. Escolha as suas batalhas com muita sabedoria. E caiu na casa de trabalho. Às vezes você está tentando se defender, às vezes houve conflito, pode estar ligado ao campo profissional de vocês, algumas discussões, alguns desentendimentos. Isso trouxe um desequilíbrio. Calma que verdades virão à tona. Se defenda, claro. Se defenda. Mas procure escolher suas batalhas com sabedoria. Analise se vale a pena. Não vale a pena ficar discutindo. Só traz mais desgaste para vocês. Por quê? Alguns objetivos contraditórios, alguns detalhes incômodos e conflito com outras pessoas. O 5 de fogo caiu na sua casa espiritual. E a espiritualidade cuidando disso para você, ok? Muito interessante isso, né? Muito interessante. Vamos ver aqui como sai o baralho cigano de vocês. Confie na justiça divina. Ela traz a clarificação de tudo, que é conflito de tudo que está em desalinho. Façam meditações, pare um tempo para respirar, para que vocês recebam informações claras do que vocês devem fazer. A carta da cegonha trazendo aí novidades e mudanças. E olha só, sagitarianos, para alguns de vocês também, a imperatriz ela é o gestar. A carta da cegonha também fala de nascimento. Então aqui pode ter surpresas aí, sim. Mas aqui vem falando de uma novidade, mudanças acontecendo na sua vida. Olha só, a carta da casa, trazendo abundância familiar. Aqui vem falando para você, olha, tem uma estrutura, tem uma abundância chegando na tua vida, aonde você vai se estruturar, aonde você vai se estabilizar. Aqui tem questões relacionadas à família, né? Que a casa ela representa a tua estrutura, a tua base, mas ela fala do campo familiar. E bem provável, sim, essa energia de gestação. A carta das emoções, acalma teu coração,
porque é muita coisa acontecendo, não queira resolver tudo ao mesmo tempo. Cuidado com pressão arterial, cuidado aí com o estresse. Teve algo aí que abalou as suas estruturas, sim, algo que gerou um estresse para vocês, mas calma que isso aqui será esclarecido pela própria espiritualidade. A carta do urso. O urso já vem falando do empoderamento. O urso fala que está na hora de pegar as rédeas da sua vida. Você está com poder na mão. Um poder de transformar a sua vida. O urso fala de situações pesadas que você vem carregando. Lembra que eu falei? Vocês não são tábua de salvação para todo mundo. Então é hora de olhar para vocês. E aqui fala muito de liderança. Assumir as lideranças também tem questões relacionadas. Às vezes você é um chefe de família, né? E precisa pôr as coisas em ordem. Às vezes você recebeu um cargo de liderança, embora caiu na casa familiar. O urso também fala de aquisições de bens. O urso traz essa energia do campo da matéria. E isso será favorável para vocês. Porém, se atente a invejas. Se atente a pessoas ao seu redor. Pessoas que são frias e calculistas. Pessoas que não merecem estar ao seu redor, ao seu lado, porque não são pessoas confiáveis. Tem amizades confiáveis, pessoas confiáveis, fiéis, sim, na tua energia. Mas tem alguém aí que está de olho no que você está fazendo. A carta dos livros. Os livros falam de segredos sendo revelados. Os livros falam do estudo, do conhecimento, da sabedoria. Então tenha sabedoria para lidar em relação ao seu profissional, em questões se você está passando por conflito. Tenha muita sabedoria, não desperdice seu tempo. Vocês estudaram, vocês batalharam aqui, concurso, estudo, vocês fizeram por merecer. Está muito favorável isso aqui para vocês. Oportunidades chegando para vocês, coisas novas se apresentando. Seja um concurso, um curso que você fez, uma prova, você passando nessa prova. Tem disputas? Tem sim, mas haja com muita sabedoria. Aqui o teu conhecimento vai te favorecer. A carta da árvore falando da tua colheita. Tem conflito sim, brigas, desentendimentos em relação a uma colheita. A carta da árvore, ela já fala de patrimônio, né? Ela fala de questões ligadas à sua ancestralidade, ela fala da tua colheita, fala do seu nutrir, mas ela fala de questões relacionadas, pode ser partilha de bens, divórcio, herança. Houve conflitos aí também nessa área para vocês. E a espiritualidade tomou tudo. Observe que aconteceu situações, pessoas que tentaram te ludibriar, pessoas que tentaram te enganar. Aqui tem uma justiça nessa questão. Aqui tem relacionado à justiça. É como se a espiritualidade pegou o teu propósito, o teu problema. Olha, essa questão que está acontecendo, vem aqui. Esses conflitos vão acabar porque muita coisa será clarificada. O que é teu ninguém tira, a tua colheita chega. Tem algo para chegar para vocês? Tem sim. Entre março e abril, principalmente se questões judiciais, tá? Questões judiciais onde vocês já estão mexendo com essa área, tem resultados, tem respostas e finalizações para vocês até o final de março. Chegando o mês de abril, vocês conseguem já estar com isso aqui totalmente resolvido. A carta da criança, olha, tem novidades para vocês, novos caminhos, novas parcerias, novo amor para quem deseja. Tem notícia chegando para vocês? Tem sim, aqui tem notícia de gestação. Para muitos aqui tem notícia de gestação. A carta das alianças. A carta das alianças mostra que acordos relacionados à casa, contratos relacionados à casa. De repente é a sua realização, minha casa própria, eu quero vender, consigo vender para comprar outra. Aqui tem assinatura de contratos e também a família de vocês mais unida. Tem casamento aqui? Tem sim. Tem união? Sim. Aqui mostra uma união familiar, aqui mostra uma transformação nessa área para vocês, embora não caiu na casa familiar, mas está vindo aqui para vocês e isso é muito importante falar também. Aqui tem uma chave sendo entregue na mão de vocês. Essa chave traz a solução. Essa chave abre caminhos. Essa chave, ela é a oportunidade que você aguardava para resolver questões
principalmente estiver ligado ao campo emocional, aqui está abalando sua emoção, suas emoções. Aqui tem descoberta, tem segredos sendo revelados também. A carta do masculino, a carta do cigano. A carta do cigano, ela fala na energia masculina da ação, do movimento. Vocês vão estar mais racionais em relação a determinadas situações para tomar decisões de forma sensata, clara e objetiva, falando verdades. Porém, tem alguma questão aí no campo familiar que vocês podem sim estar lidando com uma pessoa muito difícil, uma pessoa difícil de lidar. E aí é aquela velha história, né? A gente acaba falando coisas, você pondo ordem nessa situação, assumindo as rédeas da sua vida. A carta da estrela. Não é à toa que vocês têm que se proteger, porque vocês vão estar com brilho, vocês vão estar realizando o sonho, vocês vão estar no auge, no topo, porque a estrela, ela traz uma cura. A estrela, ela traz a realização de sonho, principalmente dentro daquilo que vocês vêm estudando, daquilo que vocês, né, terminei minha faculdade, terminei meu curso, e eu tenho que me defender, porque dentro do campo profissional, eu estou sendo vítima de ataques de colegas, pessoas tentando passar a rasteira, pessoas tentando tirar meu brilho, e eu vejo você se defendendo. Aonde teve conflito, verdades vêm à tona. O que é teu, ninguém tira, sagitariano. Olha aí, tem colheita chegando para vocês? Tem sim. Por mais que está tendo brigas, discussões, desentendimentos, desalinho, aqui os peixes é o caso da matéria, fala de realização, fala de materialização, fala sim de dinheiro entrando para vocês. É uma grande colheita que chega aí para vocês. Talvez vocês já estejam aguardando essa colheita. A carta da foice, ela no fundo do deck de vocês, ela fala, olha, tá na hora de cortar essa situação que está trazendo desgastes. Situação que não vai trazer mais nada de benefício para você. É um renovo que chega. E olha que renovo maravilhoso, né? Muitas coisas vocês vêm se perguntando, como foi que isso aconteceu, essas discussões, esses conflitos. E vocês muito preocupados. Mas calma que as coisas vão se ajustar aí de forma pacífica, de forma justa para vocês. Vocês estão corretos, estão no caminho certo. A própria energia, a própria espiritualidade, ela sabe da sua verdade. A carta da riqueza. A carta da riqueza, o centro da leitura de vocês. Então aqui já vem falando, é um baú de ouro. Aqui é um baú de ouro falando da sua riqueza. Então já sabemos que tem sim dinheiro para entrar. Sabemos que tem a sua colheita, uma colheita tão esperada porque você se dedicou, você se esforçou para isso. Não foi fácil para você conquistar, chegar onde você chegou. Agora entra o renovo. Esse dinheiro que vem vai ajudar você a transformar a sua vida. Agora a carta da riqueza, ela vem falando para você qual é a sua maior riqueza nesse momento. Porque nem sempre a riqueza é dinheiro, gente. Qual é a sua maior riqueza? O que é que você gostaria seria a maior riqueza nessa vida para você? Às vezes é uma cura na área da saúde. Às vezes é uma reconciliação familiar. Né? Às vezes é uma porta de um emprego para você, uma porta de um trabalho. Então a riqueza ela vem de várias formas. Por isso a gente já sempre fala, sempre nas suas orações peça sabedoria. Porque quando pedimos sabedoria, vem o combo completo. A riqueza, a felicidade, o amor, tudo vem junto. Porque você pediu sabedoria. E a carta da riqueza ela vem falando para você que tem dinheiro para entrar, que tem sim. A carta da água. Olha aí, a gente já falou para vocês tomarem banho de cachoeira, um banho na natureza, estejam próximo à natureza. Faça meditações, exercício da respiração, caminhe, converse com a natureza. Quando você conversa com a natureza, você conversa com Deus.
Aqui tem uma purificação, aqui tem uma limpeza no campo de família, trazendo harmonização para vocês, trazendo, olha só, trazendo a paz, a tranquilidade. A carta do conflito, que é o que está no seu bloqueio, onde está tendo conflito, vocês encontram solução de forma pacífica. A cura, a oração que vocês vêm pedindo, a tua espiritualidade sendo atendida. Sagitarianos, vocês são muito devotos, vocês são muito focados na fé de vocês. As orações que vocês fizeram não foi em vão para resolver alguma questão familiar, alguma questão que possa estar envolvendo um masculino. É algo que vocês estão pedindo muito em oração e esse pedido de vocês sendo atendido. Olha a carta da abundância. Mais uma vez na sua energia, trazendo sim, tem uma grande abundância aqui, fruto do seu trabalho. Tem algo muito bom que vocês querem realizar e vocês vão conseguir. Tá? Muitas possibilidades para você, é um momento de favorecimento para você. A tua energia está sendo desbloqueada, o que estava bloqueando você, bloqueando a tua vida, está sendo desbloqueada. A carta do calor, o aquecimento, olha só, a materialização, o sol brilhando. Aqui tem clareza, as coisas sendo clarificadas para você, onde está tendo conflitos, sendo clarificada para você. E fundo do deck, as emoções. Temos as emoções e temos as emoções, né? Número 24 é muito forte na leitura de vocês. Então, se é algo que está abalando as suas emoções e está te deixando preocupado, houve conflitos, calma, respira, porque vem clareza, tudo vai ser clarificado, tem uma justiça na sua vida, sim, tá? Questões que vocês estão aguardando judiciais. Eu estou com processo na justiça, é pensão, é INSS, é a aposentadoria. Calma que tá chegando finalizações para vocês. Aguenta aí mais um pouquinho que tá chegando aí para vocês essa resolução. Aqui tem uma grande abundância, que tem um recebimento financeiro. Então tem dinheiro para entrar para vocês sim, que vai trazer muito equilíbrio para vocês. Vai ajudar nessa questão. O momento de vocês é de reconciliação, é de amadurecimento, é energia de troca, sabe? Possibilidades ou oportunidades que chegam para vocês resolver as situações que estão pendentes na sua vida. É um momento muito favorável para vocês. Desculpem. É um momento muito favorável, tá? Então tem uma colheita sim. Haja de maneira racional. Muitos de vocês se sentindo aqui aprisionados, estava dentro do conflito, se sentindo aprisionado, pode estar relacionado num relacionamento, como pode estar sendo no campo profissional. Isso aqui vocês também se libertam. Tem algo que vocês vão se libertar. Aonde te traz aprisionamento. Porém, se afaste de pessoas, né, que são tóxicas, pessoas que são gosta de ouvir a vida alheia, gosta de trazer conflitos e discussões. Aquilo que vocês estão pedindo em oração, Arcanjo Miguel, lembrando que essa mesa é uma mesa de Arcanjo Miguel, trazendo para vocês aí a abundância na vida de vocês. Deixa eu ainda puxar só 3 energias aqui do nosso baralho negro para ver como vem de complemento para vocês. 2 de copas, olha lá. Os 2 de copas já vem falando de parcerias, né? Aqui já vem falando, tem parcerias, aqui pode estar falando também de uma dualidade. Vocês têm tendo uma dualidade, às vezes alguns conflitos em relação, sim, a dinheiro, a riqueza, a divisão de bens. Mas ele fala muito essa questão. 6 de ouro. O 6 de ouro vem trazendo para vocês a reconciliação, vem trazendo ajuda. Olha só, tem ajuda chegando, tem, para muitos aqui é uma nova pessoa que entra. Essa nova pessoa que entra pode estar ser uma pessoa muito bem estabilizada, que venha ajudar vocês também.
uma pessoa pés no chão? Pode sim, tá? Porém, relacionamentos que se iniciam, lembre-se, leva-se um tempo para amadurecer, porque essa é a carta da criança. Porém, tem colheita chegando, dinheiro chegando e o 4 de ouros para vocês. Olha que maravilha isso aqui. Algo que traz estabilidade. Então, estamos falando também aqui de questões relacionadas à herança, tá? Esse dinheiro para muitos aqui é questão de herança, algumas questões trabalhistas, mas chega para vocês sim. Então, até abril vocês estão estáveis. Essa situação já se resolveu. O 3 de copas. 3 de copas já falar para você se preparar aí, porque vocês vão sentir um grande prazer, ter uma grande celebração para vocês. O 8 de copas, confirmando aí a libertação de vocês. Para muitos se libertando de algo, para outros recebendo visitas, para outros aí surgindo uma paixão. Essa paixão pode vir de um rei de ouros, né? Alguém, uma pessoa muito generosa, muito positiva, muito bondosa no caminho de vocês. Porém, é claro, né? Hora de você confiar em você mesmo, porque o 5 de espada fala confie em si, confie na tua capacidade. Ele já vem falando de conflitos, vocês tristes por conta de conflitos, como que essas coisas aconteceram, mas calma que olha a notícia que chegou para vocês. Tudo será esclarecido, tudo será equilibrado na tua energia. Você vai colher esses frutos. Você vai ter reconhecimento. Olha lá, você batalhou, você fez por onde merecer tudo isso. Muito bonita essa leitura, hein, sagitarianos? Aquilo que houve justiça, justiça sendo feita na tua vida. É bem essa energia para vocês. E eu espero que isso aqui tenha ajudado vocês, espero que tenha acalmado o coração. Se era essa uma das suas preocupações, eu acho que deu para acalmar aí, trazer um direcionamento para vocês. E se você gostou, não se esquece de deixar seu like, deixar seu hypar, comenta, compartilha, curta, ajuda nosso canal a crescer. E é isso que eu tenho para vocês. Verifique o seu ascendente. É muito importante fazer isso, sagitarianos. Ok? Gratidão. Axé. Namastê.